nos deixou como um legado, algo que Deus deixou para nos abençoar, nos dar direção e para trabalhar exatamente aquilo que é importante na vida do ser humano, restaurando seus princípios e conceitos e até preservando os pensamentos de Deus a respeito da nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos negócios, nosso viver diário. Então é com alegria, é com prazer que eu me coloco nesse momento aqui junto com você, telespectador, que tem nos permitido estar entrando aí na sua casa para compartilhar a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero repartir com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Temos tido uma grande preocupação com a família, com a estrutura da família. E você muitas vezes tem passado crises e problemas e tem pensado, não existe mais jeito, não existe mais solução. Há solução sim, ainda que a família esteja passando por um momento de crise muito grande, existe um caminho, existe uma saída, existe uma solução. Muitas pessoas têm simplesmente encontrado a solução para o seu lar, para o seu casamento, dizendo o seguinte: acaba com tudo, separa, divorcia, vamos começar algo novo e, enfim, é por aí o caminho mais fácil, é o caminho que ainda que traga muita dor, muito desgaste, mas é o caminho mais procurado pelas pessoas. É muito comum isso acontecer, é muito fácil fazer isso. Mas Deus tem uma outra solução, tem uma outra saída para nós. E é um pouquinho sobre o que Deus pensa a respeito da família, porque a família é fundamental na sociedade, ela é uma base estrutural para a sociedade. É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Muito bem, nós percebemos que a tendência do ser humano, o homem, a mulher, enfim, é ser egoísta, é buscar sua satisfação pessoal, seus interesses pessoais. Nós somos educados pelos nossos pais assim, isso é meu, me dá, e nós somos educados muitas vezes sem a intenção, mas pela estrutura que os nossos pais receberam, também nos passam isso, e nós nos tornamos então pessoas egoístas, pessoas que buscam só os seus próprios interesses, enfim, atrás de satisfazer a si mesmo, de se autoafirmar, e nós seguimos pela vida dessa maneira, vamos tocando os nossos projetos, e acabamos conhecendo alguém, nos apaixonamos e gostamos desta pessoa, vamos então para o casamento, e casamos, e aí descobrimos que casamos com uma pessoa também egoísta, uma pessoa que também tem seus interesses pessoais, uma pessoa que também foi educada por uma família com muitos conflitos, e que não tiveram, talvez não por culpa, por nada, mas a experiência de saber como conduzir a educação dos filhos. Uma coisa que precisamos depender de Deus para educar nossos filhos, para levar uma educação diferente e para sermos referencial para os nossos filhos de uma maneira diferente. Então, por muitos motivos, acabamos nos encontrando com a pessoa que amamos, no começo aquela maravilha, aquele amor tremendo, um pouco de romantismo, um pouco de paixão e talvez muito pouco de amor, porque o amor ele precisa do casamento para ser desenvolvido. Nós não, eu amo a pessoa, por isso vou casar. Na verdade, nós nos apaixonamos, nos envolvemos, aí dizemos que vamos nos casar. Mas quando começa o casamento, aí começamos a perceber que ali tem muita crise, muito problema, e tem muito egoísmo, e é muito difícil lidar na convivência de uma nova família, lidar com um nível de egoísmo tão sério, tão violento, tão avassalador dentro do lar, que acaba dificultando a compreensão, o casamento, o bom relacionamento, e, enfim. E temos ainda o diabo trabalhando contra a família, porque uma família bem estruturada, ela vai acabar tendo filhos bem estruturados, serão cristãos maduros, cristãos que vão fazer grande diferença no meio da sociedade. Enfim, existem segmentos em que o seu alvo principal é a destruição da coisa mais importante que Deus formou, que é a família, é o lar, é a estrutura familiar fundamental para a nossa caminhada, é a família. A família, enfim, ela é o poder de Deus para mudar a sociedade. Então a Bíblia traz princípios para isso, a Bíblia traz ensinamentos para esse nosso comportamento familiar. O diabo trabalha contra a família, já disse,
Hoje nós temos um ataque da mídia violento, existe, me permita, uma nova estrutura familiar parecendo que quer surgir no meio da sociedade. E eu gosto da palavra de Deus porque ela diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E mais um pouquinho para frente, em Gênesis 2:24, por isso deixa um homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É muito claro o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. Enfim, a Bíblia é um instrumento de Deus para abençoar, ensinar. 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16, na versão atualizada, é bem isso que está dizendo ali a palavra de Deus. Enfim, então nós entendemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, a família é um alvo assim, muito focado do inferno. Porque Satanás quer destruir a família, acabar com os princípios da família, acabar com a estrutura familiar. E temos então a má formação que tivemos muitas vezes, egoísta. Eu não quero dizer que todo lar é mal formado, as pessoas são mal formadas, mas no sentido egoístico, a malformação no egoísmo. Temos ainda o ataque de Satanás, o ataque da mídia para destruir a família e o nosso afastamento de Deus, que nos prejudica muito, porque o objetivo de Deus é que a família seja estruturada, seja abençoada, seja uma família muito firme e sólida diante de Deus. Quando a família é assim, nós temos certeza que não é só aquela família que vai ser abençoada, outras famílias ao redor serão abençoadas, os amigos serão abençoados, a comunidade onde você vive será abençoada, porque uma família sólida, uma família abençoada na presença de Deus, nos princípios divinos, essa família é uma família que serve como um referencial importante para abençoar outras. Diz assim a Bíblia, no Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas o alicerce, a edificação do lar, a solidez do lar é alguma coisa relacionada diretamente com o meu viver, o meu relacionamento com Deus, aplicando os princípios divinos dentro da nossa família. Muitas vezes nós vemos o quê? Pessoas dizendo que a Bíblia é um livro desatualizado, é um livro sem importância. A Bíblia, na verdade, é um livro que não tem toda essa relevância. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos em Salmo 19, versículos 7 e 9, diz assim a Bíblia: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que quer dizer isso? É que quando nós aplicamos os preceitos, os princípios divinos na família, nós começamos a perceber Deus agindo e nos abençoando de uma maneira sobrenatural. Uma das coisas fundamentais para edificar um lar sólido é estarmos na presença de Deus. Individualmente, cada um dentro do lar. Começando, evidentemente, pelos pais. Papai, a mamãe. Alguém tem que começar a trazer uma transformação para o lar. E quando nós nos voltamos a buscar a Deus e colocarmos a nossa vida na presença de Deus, essa transformação começa a ocorrer. Quando o casal, então, vai junto para a presença de Deus, é mais poderoso isso ainda, é mais forte isso acontecendo, porque o casal certamente será um referencial para os filhos. Quando o filho vai para a presença de Deus, isso é ótimo, porque pode influenciar os pais também a servir a Deus. Enfim, alguém no lar precisa tomar uma postura de buscar a presença de Deus para edificar um lar segundo a vontade de Deus. Aplicando os preceitos, os princípios, aplicando a sabedoria divina para a transformação do lar. Isso é o que Deus nos dá a oportunidade de estarmos ouvindo nessa manhã, para ministrarmos a palavra de Deus aí na nossa casa, no nosso lar,
Você, querido telespectador, ouvindo essa mensagem nesta manhã, podendo pensar, eu posso trazer uma bênção para a minha casa se eu buscar a presença de Deus. Evidentemente que isso é verdade. Se nós nos voltarmos para o Senhor, certamente Deus irá nos abençoar, alcançar a nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em outras palavras, se o Senhor não trouxer a estrutura para o lar, certamente o meu trabalho sem a presença de Deus será vão, não trará tanto resultado. A presença de Deus restaura os princípios divinos, a presença divina de Deus na nossa vida, no nosso lar. Preste atenção, hoje existe tanto apelo da mídia, dizendo que o casamento não é importante, que ter a segunda mulher não tem problema, que ter a outra pessoa não é problema. Hoje até se cogita a família com o mesmo sexo, com a mesma tendência. É uma ideia que nós começamos a verificar e parece que isso tudo está virando costume, está virando uma prática normal. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e constituiu um casal como família. A bênção de Deus vem sobre os seus princípios e esse é o princípio divino da palavra. O homem e a mulher, na presença de Deus, servindo ao Senhor, estruturando um lar e sendo bênção e referência para a sociedade. Deus quer usar a tua família. Há tempo ainda, telespectador. Dá para restaurar e dá para mudar a estrutura do lar. Eu quero orar por você. Deus, que esta palavra nesta manhã alcance este lar, transforme esta vida e possa, Senhor, trazer uma esperança nova para este matrimônio, este casamento. Em nome de Jesus eu oro. Eu peço a tua bênção sobre a família, porque eu sei que isso é o teu alvo. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Fique na presença de Deus. Um bom final de semana. Até segunda, se Deus assim nos permitir. Fique na bênção, fique na paz. Fique com Jesus.